uma outra é olhar, né, a nossa espécie em termos de história. A nossa história. O que é que nós construímos ao longo desses milhares de anos no qual existe a espécie, né, Homo sapiens? O que é que foi acrescentado? O que é que nos diferencia hoje, no século XXI, do século XX, do século XIX, né, ou antes da época da escrita, tal, etc. Então, em parte, né, isso tem a ver com isso que nós chamamos hoje de funções cognitivas. E o que nos faz humano, em parte, né, tem a ver com isso que nós estamos fazendo, que é o próprio processo educacional. O próprio processo de formação formal, o processo de aprendizagem formal que a gente tem, aquilo que nós chamamos de escola. E aqui nós vamos discutir, né, na aula de hoje e na próxima aula, também na segunda-feira, as funções cognitivas. Então, basicamente, nós podemos falar de 4 aspectos. O que é que nós chamamos de funções cognitivas? Na verdade, antes nós usávamos muito o termo funções superiores, no sentido de sejam as funções mais definidas pelo córtex. Quando a gente fala de cognição, que é de conhecimento, são funções relacionadas ao conhecimento. E o conhecimento ele é fundamental para fazer o ser humano. Então, quando a gente fala na função cognitiva, nós estamos falando, né, em memória, nós estamos falando em linguagem, ou seja, mecanismo de interação, de comunicação entre, né, os indivíduos da nossa espécie. Nós estamos falando de atenção e nós estamos falando de algo fundamental, né, que é tomada de decisão. Então, essas funções cognitivas, nós precisamos, como profissionais médicos, 2 coisas delas. Uma é ter cada uma dessas funções funcionando de uma forma eficiente. Nós precisamos de memória, nós precisamos de linguagem, nós precisamos de atenção e de uma tomada de decisão correta, bem feita, para, por exemplo, fazer um diagnóstico. Nada mais do que fazer um diagnóstico é usar funções cognitivas, é tomar uma decisão. E uma tomada de decisão depende da nossa atenção, depende da nossa capacidade de linguagem e depende da nossa capacidade de memória. Por outro lado, é fundamental para nós, como profissional médico, fazer um exame clínico dos nossos pacientes, da memória, da capacidade de linguagem dele, da atenção e de tomada de decisão. Nós não podemos continuar com uma concepção, né, que antes era exclusivamente assim que o médico fazia, que era negar, né, por causa da incapacidade, né, na verdade era por isso, né, de avaliar o estado mental, né, dos nossos pacientes. Então, quando a gente vai atender qualquer paciente, é fundamental a gente fazer uma avaliação do estado mental. E não simplesmente só fazer uma avaliação do exame físico. Mas é fundamental fazer, né, essa avaliação do estado mental. E aí o que eu quero chamar a atenção de vocês, e aí eu já quero, né, fazer uma discussão inicial, né, com vocês, e que, infelizmente, nós estamos passando por uma fase, né, que parte, né, dos profissionais médicos não fazem nem o exame físico, imagine o exame mental. No ano de 2021, eu fui 6 vezes em médicos. 2 vezes, né, por uma questão de fazer um procedimento espetacular. As outras 4 vezes
né, o médico passou mais tempo preenchendo papel do que olhando ou interagindo comigo como paciente. E sequer fez qualquer exame físico comigo. Independente do qual era o motivo da consulta. Mas você sempre é obrigatório fazer o exame físico, o exame mental o mínimo possível. E aí, quando a gente fala do exame mental, né, nem sempre a gente precisa fazer pegar ou fazer uma intervenção geral no paciente. Mas a gente precisa ter em mente esses aspectos. E aqui nós estamos falando, né, o que eu estou olhando no paciente? A aparência dele, a atitude e a atividade que ele tem. O que a gente quer chamar a atenção de aparência e de atitude? Aí, no caso, veja, que o profissional médico ele vai fazer isso dependendo do aspecto cultural. Atitude e aparência de um paciente aqui no Rio Grande do Norte é diferente da Índia, é diferente do Sudão, que é diferente do Congo, que é diferente na Arábia Saudita ou no Japão. Parece? As pessoas são diferentes. Por isso que eu tenho que contextualizar sempre que eu estou olhando a atitude do paciente com ele mesmo, tal, etc. A atividade na forma de próprio deslocamento, os movimentos que ele faz, etc. O estado de humor, né, e o afeto, né, do paciente, isto é fundamental. Se esse humor é deprimido, no sentido mais depressão, ou se ele é hiperativado, no estado mais de mania, ou se esse humor ele oscila ao longo, por exemplo, inclusive da consulta, se ele tem uma labilidade, aquele paciente que chega que você começa a conversar com ele, ele vai dar alegria ao choro, porque ele tem uma habilidade no estado de humor. Nós vamos ver, por exemplo, na segunda-feira, a parte de emoção. A fala e a linguagem, do mesmo jeito, nós vamos ter a questão da fala e da linguagem também, nos aspectos da construção cultural. E aí a fala e a linguagem, ela tem muito a ver com esse outro item, que é a questão do pensamento. Que é a sequência do pensamento, é o conteúdo do pensamento, se o indivíduo está promovendo em termos de percepção. Porque uma coisa é eu usar os termos corretos, as palavras, a outra coisa é eu colocar essas palavras numa sequência lógica da minha língua, de uma forma correta. Então, isso é fundamental. E que coloque de uma forma correta e que faça sentido. Porque se eu tiver uma alteração do pensamento, eu posso ter uma alteração de linguagem. Eu posso ter um sujeito em que eu estou fazendo perguntas sobre determinado tema e ele está respondendo um tema que não tem nada a ver com isso, porque a capacidade dele de elaboração do pensamento está alterada. É isso que está... E aí, a parte final, que é a capacidade de compreender e julgar o que está acontecendo na realidade. E essa questão ela é importante, até porque o que eu vou tomar de decisão como profissional médico, é importante que o paciente ele tenha compreendido e possa julgar aquilo e definir se ele aceita, se ele concorda ou não concorda. E muitas vezes, por exemplo, em criança, eu tenho os responsáveis que têm que ter essa capacidade. Se o sujeito não tem, por incrível que pareça, por exemplo, cabe ao médico, ele tem autoridade de tomar a decisão. Então, se, como médico, eu defino
que o indivíduo não tem a capacidade de compreensão de determinada a situação dele, ele não tem a capacidade de julgar, né? Aí eu tenho que interagir com os familiares para poder tomar qualquer decisão. Se não houver nenhum familiar, né, por exemplo, numa situação de urgência, eu, como profissional médico, eu assumo a responsabilidade que o Estado me dá, por ser um profissional médico, e tomar, né, a decisão, a revelia, né, do paciente, porque o paciente ele não tem a compreensão. Isso é claro, se, né, a decisão for fundamental, a minha decisão for fundamental para a sobrevida, né, do paciente. Então, isso é o que a gente chama, né, de profissionalismo, ou seja, o profissional médico, ele tem não as regalias, ele tem, na verdade, direitos e deveres, alguns especiais, como, né, tomar decisões sobre, né, a situação do paciente, né, independente, né, da vontade, se o paciente não tiver capacidade de julgar. Então, quando a gente olhou durante esse semestre todo, na Organização Geral do Sistema Nervoso Central, a gente viu isso dessa forma, né? Então, a gente tem, né, a estrutura, né, e é a saída, né, que ainda é Sistema Nervoso Central, que é a medula espinhal. Então, na medula espinhal, eu vou ter, basicamente, os motoneurônios do sistema somático, né, que vai gerar ativação dos motoneurônios, dos músculos estriados esqueléticos, e os neurônios pré-ganglionares, que estão na coluna, né, lateral, que serão os neurônios de saída, né, do sistema autônomo. Aí nós vamos ter o tronco cerebral, né? No tronco cerebral nós temos algumas particularidades importantes, né? Duas coisas a gente pode dividir, né, o tronco cerebral. Um deles é a presença, né, dos núcleos fundamentais que vão controlar a nossa respiração, que vão controlar o nosso sistema cardiovascular, que vão controlar, por exemplo, a nossa função renal e etc. Ou seja, os núcleos de controle autonômicos vão ali localizados e os neurônios motores da nossa face. E a nossa face, ela é fundamental para as duas coisas. Uma, a nossa capacidade de linguagem, porque a musculatura que está na face, da língua, tal, etc., e o controle respiratório também, que permite a nossa linguagem, e a musculatura da nossa face, como nós vamos ver na segunda-feira, na próxima aula, né, a questão, né, da emoção, ela é fundamental, ela que vai caracterizar, né, o estado emocional nosso, vai ser pela a musculatura da nossa face. Além disso, depois, né, do tronco cerebral, nós temos, né, o hipotálamo, né? E aí, como nós falamos, né, do hipotálamo, né, nós vimos que ele tem os núcleos fundamentais do controle do sono, do controle da ritmicidade circadiana, do controle endócrino, do controle, né, da alimentação, né, do controle do sistema nervoso autônomo. E esses dois juntos, né, o hipotálamo e o tronco, é onde eu vou ter os neurônios ascendentes, fundamentais para dessincronizar o córtex e nos manter, né, em vigília, né? Ou seja, no hipotálamo nós temos os neurônios da orexina, né, e da histamina. Aqui no tronco cerebral nós vamos ter os neurônios dopaminérgico, serotoninérgico, noradrenérgico, colinérgico, que são todos, né, sistema, né, de ativação cortical. Depois do hipotálamo, nós temos o tálamo, né? O tálamo ele vai ser fundamental, né, em três funções importantes. Uma delas é que o tálamo ele vai funcionar como núcleo de processamento do sistema sensorial, visual, né, gustativo, né, a sensibilidade, né, periférica toda, né, vai passar também no tálamo. Eu vou ter um processo que aí é uma outra função já de
amplificação, dessa atividade talâmica, dessa atividade sensorial, desculpa. E o tálamo, que ele vai ter uma função importante, que é, o tálamo ele se projeta difusamente para o córtex, e o córtex projeta também difusamente para o tálamo. A principal conexão eferente e aferente do córtex é talâmica, córtex talâmico. Então, quando nós estamos em vigília, o tálamo está ativando muito o córtex. Quando nós estamos em sono, também está ativando muito o córtex. E aí a gente tem um conjunto de estruturas que a gente chama de estruturas subcorticais. Na verdade, são regiões do nosso encéfalo que a estrutura, em termos de organização celular, ela é uma mistura do córtex e estruturas não corticais. Porque quando eu olho o córtex, uma das características de tecido cortical, são as camadas. Vocês já viram na professora Miriam que você tem, camada 1, a camada mais superficial, 2, 3, 4, 5, 6. E que a organização citoarquitetônica, ou seja, do tipo de célula, do tipo de neurotransmissor de cada camada, ela é diferente, ela não é homogênea, ela é diferente em relação ao córtex. Isso já tinha sido descrito lá no século passado, há mais de 100 anos atrás, pelo Brodmann, do qual a gente tem aquilo que nós chamamos de mapa de áreas do Brodmann. Então, quando eu falo a área do Brodmann 40, é que aquela área, aquela parte do córtex, ela tem uma organização em termos de conjunto de células. A camada 1, a camada 2, a camada 3, a camada 4, e assim sucessivamente, são semelhantes. E eu agrupo. Então, eu tenho essa organização, e essa organização ela tem a ver com a funcionalidade. E quando a gente fala aqui das estruturas subcorticais, é que eu tenho, por exemplo, como o hipocampo, que é uma estrutura subcortical, complexo amidalóide, também uma estrutura subcortical, que ela se organiza parecido como tendo camadas, mas também sem ter essa organização. Então, a gente sempre olha o córtex desse jeito. Então, esse diagrama, ele mostra uma organização geral do sistema nervoso central. Então, na hora que eu olho uma determinada função, eu vou ver, essa função, ela está aqui localizada aqui, ela depende de estruturas subcorticais, ela depende do tálamo, de hipotálamo, tal, etc. Então, esse aqui é uma fotografia. Vocês tiveram o prazer de conhecerem essa estrutura real. Tá no laboratório de anatomia, pegaram, viram o tamanho, não? Perfeito. E uma das coisas que vocês viram é que perceberam que o nível é simétrico, O hemisfério direito ele é um pouco diferente do hemisfério esquerdo, ou o esquerdo diferente do hemisfério direito. E aí o que a gente tem, uma estrutura complexa, uma organização que a gente tem, se eu olhar aqui, o sulco principal, a área, aqui eu tenho uma área motora geral, aqui eu tenho uma área sensorial, do sômato sensorial, essas duas áreas, elas são importantes, aí a gente tem uma organização que a gente chama o homúnculo, então a gente tem a organização, uma representação do nosso corpo, aqui nós temos áreas de coordenação geral, que a gente chama de coordenação espaço, temporal, levando uma interação importante do que como é que nós estamos o sujeito, essas informações somatosensoriais com o ambiente. Aqui, nesta região, que em cirurgias de ressecção do córtex, em algumas cirurgias, quando a gente vai precisar fazer ressecção, o que a gente faz? A gente coloca aqui em cima do córtex, como se fosse uma manta cheia de eletrodos, certo?
Então, vamos dizer que eu tenho um tumor por aqui, eu quero ver que área eu posso ressecar ou não. Então, eu coloco essa manta aqui cheia de eletrodos e eu vou, por exemplo, né, estimular essa área e ver se essa área ela é viável ou não. Porque se já tiver uma lesão daquela área, eu posso ressecar mais ou menos. E o mais interessante é que nos anos 90, né, estímulos nessa área, né, na verdade, não só na área superficial, mas como você pode pôr eletrodos profundos, fez com que o paciente ele relatasse, né, um fenômeno, né, porque você faz essa cirurgia, né, com o indivíduo, né, acordado, você faz apenas a anestesia, né, local, né, para você, né, poder apenas abrir a parte do couro cabeludo, a parte óssea, e expor o encéfalo e trabalhar com o encéfalo com o indivíduo, né, acordado, desperto, que ele vai relatando o que está acontecendo, porque você vai estimulando, como é uma área, né, específica de fazer uma função motora, por exemplo, né, você não sabe o que é que você pede para o paciente explicar se ele está sentindo alguma coisa. E nessa área, né, o que o paciente relataram é semelhante àquilo que a gente chama, né, de experiência fora do corpo. Então, o paciente está aqui deitado na maca, né? E ele está um pouco levantado, e ele está vendo, assim, então, assim, o que é que ele diz? É como se ele tivesse a sensação dele a um distanciamento, né, dele com o ambiente. Então, se eu tiver o paciente estava deitado, ele estava vendo aqui a parede lateralmente a ele, ele diz, olha, a parede, né, está se distanciando de mim. Não só a parede, mas se ele olhava para o pé, ele estava distanciando, o pé também estava se distanciando. E se ele ficava, né, inclinado, né, ele via como se fossem as pernas também se distanciando. Até que ele ficava numa situação que ele percebia que achava que ele estava fora do próprio corpo dele. Que, na verdade, o que você estava fazendo? Você estava dissociando pela estimulação elétrica externa, que era o que você estava fazendo, a informação periférica dele, né, do próprio corpo, a propriocepção, com as informações visuais. A integração das duas coisas você dissociava, né, e colocava, né, espacialmente diferenciado. E o indivíduo fazia esse tipo de relato. Nós temos as áreas, né, mais específicas, né, de sensorial, como a região do córtex auditivo, né, e aí a gente tem áreas relacionadas, né, importantes para a formação de imagem, né, e da linguagem. Aqui nós temos a área de formação das palavras, né, ou seja, dos fonemas, né, que é o que nós vamos chamar de área de Broca, né, área de formação da linguagem, e a área de compreensão, né, que é esta área aqui, é onde eu vou, né, poder identificar o significado, né, da própria linguagem em si. Aqui eu posso também, inclusive, ter a capacidade, que são duas coisas diferentes que o nosso cérebro faz, é compreender as palavras e o outro é nomear as coisas. E essa área de nomeação, ela é muito interessante, né, porque ela está relacionada, né, também com a linguagem, mas ela está relacionada, né, com o que nós podemos dizer de agrupamento em termos de significado. Por que a gente diz isso? Porque em pacientes com lesões, conforme o grau de lesão, a gente tem diferença. Então, por exemplo, eu posso ter uma situação, né, com uma pequena lesão aqui nesta área, ou uma lesão grande, e o comportamento do paciente é diferente. Então, numa lesão grande, o indivíduo não consegue nomear nenhum animal. Você mostra qualquer imagem para ele de animal, ele vai e diz, isso é um animal, mas eu não sei o que é. Não sei dizer o nome. Eu sei que isso é um animal, mas eu não sei dizer o nome. Não é um problema de evocação da memória, né? É incapacidade de nomear. Ou ele diz, é um animal e é um felino.
eu não consigo diferenciar um gato de um leão. Eu só sei identificar, né, que é daquele, e assim sucessivamente. Eu vou agrupando, a minha nomeação é por determinada, né, categoria que eu vou acrescentando. Então, isso é importante porque eu posso avaliar o grau de lesão que o paciente tem. E, é claro, né, a gente tem essa área, né, mais frontal, para nós, o nosso corte é mais desenvolvido, e a nossa área que está muito relacionada com os processos, né, de motivação, de planejamento, né, e tomada de decisão. Então, dentro desse contexto, nós vamos ver algumas funções cognitivas, né, ao longo do dia de hoje, né, e também lá na próxima aula. E vamos começar, né, com um tema importantíssimo, né, que é memória. Então, eu queria começar, né, com uma pergunta. O que é memória? Alguém aí no remoto fala, né, o que é memória? Eli está dizendo aqui que é a capacidade, né, de armazenar as experiências vividas. Ou informações específicas. Você lá atrás. Eu sou bom, posso dizer que é sinapse de uma região mais específica. Sinapse de alguma região específica, por exemplo, a sinapse, né, que o meu motoneurônio faz lá com o meu dedão do pé. Não é sinapse. Você disse que era uma sinapse. Breno, e a memória? Ele também é guardar as informações que absorve e domina. E a memória? Social e registrar o estado que você se encontra, né? O pessoal do chat também está falando. Mas diga aí, o Chakra. O Ana falou que tem informações importantes. A Demário falou no caminho neural, obviamente, não sobre isso. Reter informações importantes, por exemplo, do modo biológico 1, de bioquímica, certo? Vamos reter, não vamos achar que O que assim tem sentido? algumas coisas não tem não, mas 99% tem sentido. E a memória? Eu acrescento assim, que além de reviver, né? Buscar em algum determinado momento da vida. Buscar. Eu acho que o Daniel e o Ademar falaram um ponto importante, que é essa capacidade de ter um caminho estruturado, já utilizado de associação. Então, é uma coisa que você pode voltar. É um caminho que já existiu, uma digamos, assinado que já foi feito, você pode ir lá e vai ativar novamente. Ok. Vocês conhecem esse personagem aqui? Nunca viram essa imagem? Gente, vocês precisam de literatura, precisam ler. Olha que hoje é dia 11, né? Nós estamos no centenário da Semana de Arte Moderna, né? Lembrar de Oswald de Andrade, mas isso não é do Oswald de Andrade. Isso é uma imagem, né? Um desenho que está num livro, neste livro aqui, desse grande escritor, Jorge Luiz Borges, que é um escritor argentino, né? E a literatura argentina, os escritores argentinos, eles têm uma grande tradição de escreverem contos. No Brasil, nós temos muito mais tradição de romance, crônica, mais poesia, mas na Argentina, né, os grandes escritores argentinos todos escreveram muitos contos, né? E o Jorge Luiz Borges, né, escreveu esse conto, Furnes, o Memorioso, essa é uma edição
É uma das primeiras edições desse conto, né, do Jorge Luiz Borges. Jorge Luiz Borges, veja, ele é do final, né, do século XIX, e aqui para o final do século XX. Ele é considerado um dos principais escritores da América Latina. Na sua última parte da sua vida, ele ficou cego e era alguém que lia para ele, ditava, né, e a secretária dele escrevia, né, o que ele fez. Mas esse conto, Furnes, o Memorioso, né, ele escreve no início do século XX. E esse conto, ele parte, né, um relato de um sujeito, um personagem. Então, ele que inventou esse personagem, isso é literatura pura, né, então, a criação dele, esse personagem. Esse personagem, ele anda no cavalo, cai, e depois dessa queda, né, ele fica acamado por um bom tempo, e daí em diante, né, ele passa a ter uma super memória. E aí tem um outro personagem no conto, que é o personagem narrador. Esse narrador vai visitar, né, quer conhecer Furnes, né, o memorioso, né, alguém que tinha uma super memória. E aí, quando ele chega, né, e vai encontrar o Furnes, ele encontra uma pessoa, né, triste, isolada sobre si mesmo, né, no seu mundinho lá, tá, sem condições, né, de conseguir interagir socialmente. Por que né, ele tinha esse comportamento? Ou seja, alguém que tem uma super memória, que todos vocês queriam ter uma super memória, né? Mas aí o Jorge Luiz Borges criou um personagem e disse, olha, não, super memória não é bom. E mais interessante, que é pura literatura, é que alguns anos depois, aí na verdade um neuropsicólogo, o Alexander Luria, né, um grande neuropsicólogo russo, nos anos 60, né, o Luria, ele vai atender um paciente, né, que é um paciente que era um jornalista real. Então esse livro ele vai descrever, né, esse paciente, ou seja, a história desse paciente, que era um paciente que tinha uma super memória. Era, né, um jornalista que também teve um acidente, e depois desse acidente ele passou a ter uma super memória. E o mais interessante é que as descrições clínicas que o Luria faz deste paciente, né, coincidem com as mesmas descrições que o Jorge Luiz Borges criou, né, do personagem. Isso, inclusive, do Furnes. Isso, inclusive, né, ficou uma coisa, né, interessante, né, que era, será se o Furnes existiu mesmo, né, e o Jorge Luiz Borges apenas fez um relato? Ninguém nunca descobriu isso real. Parece que foi uma criação, né, puramente artística do Jorge Luiz Borges. Mas por que ter uma supermemória não é bom? Hein, Breno, você quer ter uma supermemória, né? Queria, mas eu estou lhe dizendo, não vai dar certo. Ter supermemória não vai dar certo, não deu certo. Nem para o Furnes e nem para esse personagem, né, do Luria. Esse paciente do Luria. E depois teve outros pacientes descritos na literatura. Esses dois são os clássicos, da literatura, tanto histórica como a parte científica. Quem aqui quer ter uma supermemória? Por quê? Na verdade, quando a gente vai falar, né, do que é uma memória, né, a gente tem que pensar o seguinte. Primeiro, quando eu falo de memória, vocês todos aqui, ao escrever memória, quem escreveu lá no chat também fez um pouco essa ele tentou sair um pouco porque, olha, você não é guardar as coisas. Guardar as coisas não é ter memória. Por exemplo, os bancos,
que devia estar guardando o nosso dinheiro, mas hoje o dinheiro é tudo virtual, né? Eles não fazem memória. Né? Só guarda. Guardar não vai fazer memória. Mas a gente tem uma tendência a achar que a memória, né, ela é um pouco isso, guardar. Porque a gente acha que guardar, depois eu consigo recuperar. Então, na verdade, a primeira questão da memória é o quê? Eu poder codificar o fenômeno. A primeira etapa é essa. Não adianta, se eu chegar aqui e der uma loucura mais do que a que eu já tenho, né, claro, e diga assim, olha, o livro que vocês vão estudar agora é esse aqui, e é um livro em japonês. Como é que vocês vão, né, guardar alguma informação do livro? Zero. Vocês não vão conseguir codificar o que está escrito, a não ser que alguém, né, leia em japonês aqui na sala. Então, eu preciso, a primeira etapa é essa, eu preciso codificar. Preciso dar significado para aquilo. Depois eu preciso guardar. Essa é uma etapa fundamental. Mas depois de eu guardar, eu preciso evocar essa informação. E as etapas são diferentes. Em algumas situações eu consigo guardar, mas eu não consigo evocar. E em outras situações eu não guardo. São alterações diferentes e são mecanismos neurais diferentes. Então, nós vamos olhar um pouco isso. A ideia inicial de que guardar era fundamental, isso também já foi muito tempo pela ciência. Então, pensando nessa lógica de que guardar era importante, né, esse sujeito, né, o Carl Geisler, ele criou esse termo, engrama, né, tá? Esse engrama seria exatamente os pacotes de informação que a gente estaria guardando no nosso cérebro. Então, o que o Carl procurou é fazer, olha, se nós temos engrama, né, no nosso cérebro, aonde eles estão localizados? Se eu guardo informação, aonde é que eu guardo? Então, olha, eu vou guardar a informação, né, do MD1 aqui, da bioquímica ali, né, biocel ali, né, de Saci bem acolá. Não é bom dizer isso que eu falei. Era só para fazer uma brincadeira, relaxar. Tá? Então, as informações, né, a ideia é que você guardava as informações, né, dessa forma. Tá? Então, né, o que ele fez, né, assim, se a gente guarda onde? E aí, então, olha, uma forma, isso nós estamos falando lá do início do século passado, lá dos anos 30, né, uma ideia da gente estudar neurociência na época era uma ideia muito grosseira, pensando hoje, mas na época era muito interessante. O que é que eu faço? Olha, se eu quero saber se determinada coisa funciona, eu vou lá e pego ela. Então, você fazia muito, até os anos 50, você fez muito isso, né, experimento com animais, aí eu pego lá e vou lá e faço uma lesão no cérebro. Então, se eu quero saber se é memória, eu vou fazer várias lesões no cérebro do animal. Então, o que o grupo de pesquisa lá fez foi, primeiro, eu tenho um modelo de fazer teste de memórias em animais. Então, este aqui é um exemplo, né? Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho um labirinto. Se eu coloco o animal aqui, se ele chegar até nessa posição aqui, ele tem uma recompensa. Então, o caminho ideal do animal é esse aqui, ele vem aqui, faz isso, vem e faz isso aqui. Né? Esse aqui é o caminho mais curto. Mas, na primeira vez, ele não faz isso. Né? Então, quando eu coloco o animal no primeiro momento, ele vai poder entrar à direita ou à esquerda. Se ele entra à esquerda, ele comete um erro. Se ele entra à direita, ele está acertado, ok? Aí ele chega, tem uma outra entrada aqui. Aí, se ele entrar à esquerda, ele acerta. Se ele for reto, ele erra. Aí ele tem que voltar. Na hora que ele entra à esquerda, ele pode entrar de novo à direita ou à esquerda. Se a direita é erro, a esquerda está certa. Ele vai fazer isso várias vezes. Então, a cada momento que ele faz, ele vai percebendo. Ele vai errar ou vai acertar. Ele vai demorar mais. Até que toda essa informação ele consegue evocar
todas as vezes que eu colocar o animal aqui no início, né, aqui nesta figurinha, neste gráfico, eu vou colocar o animal ali no início, e ele evoca toda a informação do caminho, que primeiro entra à direita, à esquerda de novo, à direita, à esquerda, e eu ganho a recompensa, se eu faço essa sequência. Então, né, aí eu tenho várias possibilidades. Então, assim, se ele fizer 100% do caminho certo, ele comete 0 erro, mas ele vai cometer alguns erros. E aí, o que o grupo de pesquisa fez é assim, olha, se eu tenho aqui o inseto, e aqui na parte B aqui do gráfico, eu tenho um cérebro, né, de um esquema de um cérebro de um rato. Então, se eu fizer várias lesões, evitando, é claro, as áreas, né, essenciais. Por exemplo, se eu tirar a área da visão, o animal não vai ver. Se eu tirar a parte motor, o animal não vai poder andar. Tal. Mas se eu tirar, acertar nessas áreas, nas outras áreas, o que vai acontecer? E o que ele mostrou foi algo bastante interessante. Então, neste gráfico aqui, né, eu tenho o seguinte, aqui eu tenho um número de erros, então significa que aqui 0 erro, que ele foi direitinho, Então, tinha esse animal que no início ele fazia nenhum erro. Mas aqui ele faria vários erros. Né? Mais de 2.000 erros lá, varia para um lado, para o outro, lá para o outro. Demorava muito chegar lá. Né? E aqui o que eu tenho é a área, né, do córtex que foi lesado. Né? Com exceção das áreas fundamentais de movimento e visão, né, e também, né, da vibrícia, que o rato ele se localiza muito pela tátil, né, via as vibrícias dele. Então, quanto mais ele lesava, né, que era aqui, ó, quanto maior a lesão, mais erro o animal cometia. Então, daí, né, a conclusão deste experimento foi, olha, eu não tenho uma área específica que eu guarde as informações. Parece que o córtex, como um todo, né, ele funciona dessa forma. Então, o que eu vou ter, né, é que a memória, por exemplo, a memória simples que é invocada na memória do animal fazer esse percurso, estava distribuída em todo o córtex. E que o número de erros não dependia de onde se fazia a lesão, mas do tamanho da área. Se era frontal, se era mais posterior, se era mais lateral, mais medial. O importante era o tamanho da área lesionada, mesmo que se fosse em lugares diferentes. O que, né, sugere, então, que a memória é um processo de armazenamento distribuído, né, em todo o córtex. Disso, então, veio uma outra proposta, né, que é esse modelo do Donald Hebb, né? E aí o Donald Hebb vai propor um modelo que é muito avançado para a época dele, ele vai propor isso lá nos anos 40, né, que a ideia é o seguinte, então você já conhecia neurônio, a célula neuronal fundamental, e que a conexão de um neurônio com o outro é via sinapse. E essa sinapse tem uma liberação de um neurotransmissor, e eu vou gerar um potencial pós-sináptico excitatório, um potencial pós-sináptico inibitório, né, pensando nessa sinapse clássica. Então, o que o Hebb vai dizer é o seguinte, olha, na verdade, quando eu tenho uma ativação sináptica, se eu ativo muitas vezes essa sinapse ela pode ficar mais, né, eficiente. E aí ele vai usar um termo que é reverberação. Então, ele vai dizer, o processo de aprendizagem e de memória depende de repetições de determinado evento. Por exemplo, uma aprendizagem motora, ou mesmo uma aprendizagem conceitual, depende do número de exposição que eu levo. No caso, por exemplo, lá do ratinho que estava aprendendo a caminhar, né, fazer aquele percurso, depende do número de treino que o animal fez. Por exemplo, para a gente dominar um determinado assunto, inclusive, né, em termos cognitivos, depende do número de leituras ou de exposição que a gente, né, é colocado para aquele estímulo. Então, o Donald Hebb vai sugerir. Então, quanto mais eu estimulo, mais eu vou ativar determinados circuitos neurais.
E aí esses circuitos eles vão ficar mais fortalecidos. Eu vou ter uma reverberação. Então, o que o sistema vai fazer agora, por exemplo, neste momento eu estou falando para vocês, dando informação, e o cérebro de vocês está recebendo essa informação e está reverberando essa informação momentânea, fazendo com que vocês tenham momentaneamente uma memória de curto prazo dessas informações que eu estou dando. E aí, logo em seguida, veio esse outro pesquisador propor essa ideia de redes neurais. Então, como eu já tinha uma evidência experimental, em estudo animal, que não existia uma localização no córtex específico para a memória, e uma proposição teórica de que o processo de reverberação dos circuitos neurais é fundamental para a consolidação da memória, esse pesquisador ele vem propor assim, então o que eu tenho são redes neurais. Então eu vou ter, em vez de pensar numa região, para manter a memória, o que eu vou ter é uma rede neuronal que mantém aquela informação, que permite com que eu possa evocar aquela informação. Então, nesse aspecto, a gente consegue então, definir a memória com alguns princípios. O primeiro deles, que é esse aqui, que é o que a gente vai falar, que é, eu tenho múltiplos sistemas de memória, não um só. E, geralmente, quando a gente fala de memória, a gente, no senso comum, é memória, é guardar as informações. E aí, o que eu vou convencer vocês hoje, agora pela manhã, é que, na verdade, eu tenho diferentes tipos de memória. Eu tenho, inclusive, pessoas que têm só um tipo de memória específica muito eficiente e outras deficientes. A outra questão importante que a gente tem aqui no item 2 é que a memória ela vai requerer mudanças nos circuitos neurais. Então, a memória é um fenômeno, ela tem uma mudança física em circuitos neurais. Tá? Então, a gente está dando um substrato material para a memória. E que estas mudanças em circuitos neurais, elas vão requerer mecanismos celulares diversos, tá? Dentro de uma célula individualmente. Então, quando eu tenho a formação de uma mudança da memória, eu estou consolidando a memória, eu estou mudando um circuito neural, e numa única célula daquele circuito, ou seja, nas várias células daquele circuito, eu estou tendo várias alterações fisiológicas ali dentro, múltiplas. A outra questão é que eu tenho aqui a participação de sistema de segundo mensageiro, essas mudanças intracelulares. Quem são os segundos mensageiros que vocês conhecem? MP cíclico, fundamental. Um outro muito comum? Para. Perfeito! Essa garota brilhante. A MP cíclico e o cálcio são os dois fundamentais, segundo os mensageiros que vão ajudar a ativar os nossos circuitos intracelulares, nossos mecanismos intracelulares. Então, o que eu estou dizendo para vocês que cálcio é bom para a memória. Então, vamos comer cálcio. Um cálciozinho é bom para... Então, o que a gente tem? Segundo mensageiro. Precisa de ativação dessas vias de segundo mensageiro. MP cíclico e cálcio. Aí nós temos aqui esse quinto, que é alteração no potencial de membrana. Olha, mudar o potencial de membrana de uma célula significa o quê? Fazer com que ele fique mais próximo do limiar ou mais longe do limiar.
Se eu fico mais próximo, eu estou facilitando. Se eu fico mais longe do linear, eu estou hiperpolarizando, estou dificultando a ativação daquela sinapse. E aqui, né, a sexta, né, e fundamental, né, isso é importantíssimo, esse tópico, que é memória de longa duração, ela vai requerer síntese proteica e crescimento neuronal. Okay? Né? E a memória de curto prazo, não. Olha, por que a gente diz isso? Claro que no modelo animal é fácil a gente trabalhar, então eu posso fazer experimento para testar a memória de curto e de longo prazo, por exemplo, no rato, no hamster, no camundongo e etc. E eu mostro que ele aprende uma informação, ele consegue evocar, né, se um determinado, por exemplo, escolher um caminho para a direita ou para a esquerda, para saber, né, se aquilo, né, onde ele vai receber, né, um alimento. Então, se eu coloco a primeira vez no labirinto, o animal vai entrar à direita e à esquerda aleatoriamente. Com treino, né, eu faço o primeiro treino, eu submeto ele várias vezes, né, depois eu vou fazer um teste. Se eu fizer um teste meia hora depois, ainda é memória de curto prazo, ele vai acertar. Ele vai entrar para o lado direito ou esquerdo, conforme, né, o que ele aprendeu no treino. Ele evoca, na hora que eu coloco ele ali, ele evoca, ele tem que entrar para o lado, por exemplo, esquerdo, para ganhar a recompensa. E se eu der um inibidor de síntese proteica para esse animal, ele consegue ter memória de curto prazo. Meia hora depois, ele consegue ter eu faço o teste meia hora depois, ele acerta. Mas 24 horas depois, se eu fizer o teste, ele não acerta. Porque a consolidação a longo prazo depende, né, de síntese proteica. Diga. A questão dos detalhes da memória, ela também tem uma coisa a ver com essas sinapses, às vezes a pessoa lembra de uma cor, sei lá, cor do vestido do primeiro encontro que teve, mas estilo também, ou então lembrar de uma cor totalmente diferente, sei lá, alguma coisa assim. Ou então detalhes de uma questão de uma prova, não se lembra de um todo, como funciona, tipo um detalhezinho daquela. Tudo é igual. Todas as informações elas vão ser guardadas e evocadas da mesma forma. O que vai acontecer são que eu vou ter sistema vou modular isso e vão facilitar a consolidação ou a inibição, né, ou a evocação daquela informação. Certo? Então, nós vamos ver que, por exemplo, a sua emoção, né, o seu estado emocional, ele pode facilitar você evocar determinadas coisas ou menos coisas, certo? Então, o conceito de memória, a gente pode falar esse, né, que é um processo relacionado com aquisição, armazenamento e posterior recuperação dessa informação. E aí, ou seja, a memória pode falhar porque eu não consigo adquirir, a minha memória pode falhar porque eu não consigo armazenar, ou a minha memória pode falhar porque eu não consigo recuperar ou evocar aquela informação. Tá? E o conceito de aprendizagem já é diferente. Porque o aprendizagem vai ser uma mudança no comportamento, que depende da memória também, né? E as reações fisiológicas associadas a essas mudanças comportamentais, né, que é dependente da experiência que a gente teve previamente. Então, a aprendizagem, quando a gente fala de aprendizagem para diferenciar de memória, ela está bem sempre relacionada àquilo que a gente fala, né, de mudança comportamental. E, em geral, ela tem uma finalidade adaptativa. E quais são os pilares da aprendizagem? Esse francês, né, esse neurocientista francês, né, tem dois livros, ele inclusive teve aqui, essa imagem dele aqui em Natal, em 2020, né, num conjunto de conferências que ele deu aqui em Natal, promovida pelo Instituto
cérebro. Né? O último livro dele é esse, que é muito interessante, não tem ainda tradução, ou pelo menos eu não encontrei, né? E tem alguns livros deles, que é esse aqui, que é o Neurônio da Leitura, que já está traduzido, e ele, né, participa, né, de uma ideia, né, de que a gente hoje tem discutido dentro da área da neurociência, né, que é pensar da seguinte forma, né? Ou seja, o fundamental, por exemplo, do processo educacional é a aprendizagem. E a aprendizagem a gente faz com o quê? Com o nosso cérebro. Então, né, eu preciso, né, entender, né, a aprendizagem entendendo também o cérebro. Então, preciso disso. Então, ele vai dar várias sugestões em termos de processo de aprendizagem, né, estudando. E uma das coisas que ele faz, os experimentos que ele faz na França, são brilhantes, são coisas espetaculares. Né? Ele põe criança dentro da máquina de ressonância magnética, né, funcional, né, para, né, estudar o processo de aprendizagem. Aí, mas como é que você consegue colocar uma criança, né, dentro de uma máquina de ressonância, né, para fazer um experimento de se ela está aprendendo ou não está aprendendo uma determinado tipo de tarefa, como matemática, né, linguagem, etc. E aí a estratégia que eles usam, né, que é muito interessante, eles primeiro brincam com as crianças, com máquinas de ressonância feitas de madeira e de papel, colocando que aquilo ali é uma nave espacial. E que eles estão fazendo um treinamento para serem astronautas. Olha que a criança que não se encanta disso. E aí elas entram, aprendem, e depois, né, ficam dentro da máquina de ressonância real, fazendo os experimentos dentro da máquina, na maior curtição, né, e elas adoram. Né? E aí eles têm feito isso lá, aqui no Brasil, tal, tem estudado desde criança como adulto, criança que sabe ler, que não sabe ler, o que ativa determinadas áreas, tais, etc. E aí, nesse livro dele, né, que é esse aqui, né, Como Eu Aprendo, né, ele coloca, né, esses pilares da aprendizagem, que é a memória, né, fundamental, que é isso que nós estamos discutindo hoje, atenção, o que a gente vai discutir também, e essas duas outras coisas que ele vai chamar, né, do engajamento ativo, que é o quê? É que a criança, né, no processo de aprendizagem, ou o adulto também, né, ele tem que fazer o aprendizagem ativo, né, vai estimular a aprendizagem ativa. Ele aprende mais fácil e mais rápido desta forma. E o outro, que é o aprendizagem também a partir do mecanismo de retroalimentação por erro. Né? E, nesse aspecto, ele levanta em conta as duas coisas, porque quando a gente fala da aprendizagem, a gente não está falando da aprendizagem só, né, como nós estamos aqui, que é muito mais de conteúdo, mas também dos aspectos motores. Então, se eu estou aprendendo, né, a fazer uma ausculta pulmonar, ou a verificar uma medida de pressão arterial, ou fazer uma ausculta cardíaca, primeira vez eu vou fazer e vou cometer erros. Então, eu vou tentar fazer auscultar o coração, e onde é que eu coloco, né, o estetoscópio? E vou colocar em locais errados, e aí o papel do instrutor, no caso, seja, do professor, né, é estar lá, né, dando a recolha. Olha, o erro seu, você não está ouvindo bem, porque você está colocando, né, o seu estetoscópio em locais diferentes. Olha, você está colocando muito, né, em cima do seu externo, então você tem um osso e o seu coração está desviado mais para a esquerda. Olha, a posição que você está colocando o seu esteto para auscultar o pulmão, você está colocando em cima da costela e não no espaço intercostal. Então, veja, né, que você vê sons diferentes. Esse mecanismo de retroalimentação por erro também é um mecanismo fundamental, né, para garantir, né, a aprendizagem. Mas continuando na nossa memória, então, a memória nós vamos ter esses eventos, né? Então, eu vou ter o quê? Eventos externos,
eu vou adquirir este evento, e o primeiro processo da memória vai ser aquilo que nós chamamos de retenção, né, temporária. Então, aqui a retenção temporária, eu posso evocar essa informação e utilizar essa informação que está aqui, que pode gerar um comportamento e tal, ou pode ser simplesmente uma imagem mental sobre determinada coisa. Então, isso, né, esta fase aqui, é o que nós chamamos de memória de curto prazo. Essa retenção temporária, ela vai poder ser evocada, mas ela também pode ser esquecida. Imagine o seguinte, né? Você dirige? Você tem carro, tal? Quando você vai no supermercado, você lembra de todos os lugares que você parou no carro? Não para, né? Mas se eu parasse poucas vezes, sim. Você ia lembrar de todos os lugares? Poucas vezes, sim. Ainda hoje, estou falando. Hoje, por exemplo, eu fiz, né? Então, mas para que você guarda o lugar que você parou o carro? Que é a memória temporária, né? Não, memória temporária, mas por que ela vai que continuou? Não, porque se você lembra hoje, o lugar que você parou no supermercado há 6 meses atrás, Não, aí não. então, por que você não lembra? Porque o esquecimento. Porque ocorreu o esquecimento. Por que ocorre o esquecimento? Porque essa informação não é necessária. Então, você percebe que a memória, a supermemória não faz sentido, no sentido lógico que a gente, considerando que memória é sempre o evocar informação. Não, memória também é esquecimento. Eu não preciso gravar a informação aonde eu deixei o carro 6 meses atrás. Mas eu posso chegar e dizer o seguinte, olha, eu lembro, há 6 meses atrás, né, que eu fui em determinado supermercado e encontrei uma pessoa que eu não via há tantos anos atrás e descobri que ela também está morando no Natal. Essa informação tem interesse, né, para mim como sujeito, mas aonde o meu carro estava parado, não tem. Agora, imagine que se eu tenho uma supermemória, entre aspas, no sentido de que eu lembro de tudo, que eu não esqueço nada, aí, em vez de eu lembrar que eu encontrei uma pessoa, aí entra no meio o bendito carro que está parado lá no lugar do estacionamento D5, que do lado dele tinha um carro branco, assim, e eu vou evocando essas informações que não fazem sentido nenhum. Então, ela me impede de eu gravar e evocar o que é importante. A supermemória nesse sentido, que era isso que acontecia, né, com o personagem do Jorge Luiz Borges, o Fune, e com o paciente lá do Lúria. Então, o jornalista dizia, olha, eu era um jornalista russo, e, olha, eu vou, né, na hora que eu vou escrever, porque o jornalista ele pega a informação e depois vai escrever antes, ele fazia assim, né, a informação sobre o que aconteceu. Então, teve uma manifestação na Praça Vermelha, de frente ao Kremlin, e ele diz, olha, na hora que eu começo a escrever, o que vem, aí eu lembro do muro do Kremlin, que tinha um tijolo que estava torto, e essa informação evoca outra coisa, e o fundamental, que era o motivo da manifestação, ele não conseguia se concentrar, porque evocava uma ou outra informação. Tem um filme que se chama Sem Limites, que fala sobre isso, o cara uma droga e ele... Exato. É interessante. Então, eu posso dizer que você tem uma capacidade máxima de armazenamento. Claro, tudo a gente vai ter um limite, né? A gente vai ter uma capacidade, né? Agora, quanto que é essa informação, não sabemos. Então, provavelmente, quantos por cento do seu cérebro você usa? Segundo essa teoria, quanto? 10%. 10%. Essa teoria você viu aonde? Você leu aonde?
Vocês já ouviram falar do ditado que uma mentira contada 1000 vezes vira uma verdade. Então, isso é um mito, né? Existe, inclusive, um grupo de brasileiros que nós escrevemos, já está no segundo volume, que chama Neuromitos. E um deles é esse, né? E nós só usamos 10% da capacidade do nosso cérebro. Provavelmente, alguém disse isso numa conferência de uma forma brincando, algum jornalista pegou, publicou e isso se espalhou. Mas, primeiro, nós temos a capacidade de medir a nossa capacidade total? Não. Você não tem como medir o total, como é que eu vou medir o que eu vou? Então, não faz sentido, não tem lógica dizer isso. Mas é um mito, né, que repassa. Assim, o tanto que a gente tem de capacidade de armazenar informação é quase infinita, né, pelas capacidades de conexões possíveis. Eu tenho em torno de quase 90 bilhões de neurônios, cada neurônio fazendo em torno, né, de 20 mil sinapses. Né? Então, se você pegar 90 bilhões elevado a 20 mil, dá um arranjo quase que infinito, né, gigantesco. Cada neurônio pode fazer até 20 mil sinapses, mas, né, assim, em média, né, faz 10 mil sinapses. Então, imagina, pode fazer até mais ou menos. Né? Então, assim, aqui eu tenho, quando eu tenho a retenção, né, momentânea, né, eu faço isso, aí eu posso evocar essa informação. Ou eu posso pegar essa retenção e consolidar. Certo? E aí, quando eu tenho essa consolidação, é que eu vou ter a retenção duradoura. E aí, evocá-la novamente. Então, o que nós estamos discutindo hoje, vocês estão na retenção temporária. Espera-se que vocês, né, ao longo desses próximos dias, consolidem, tenham a retenção, né, duradoura, para que vocês possam evocar no dia da prova. Ou, mais na frente, quando vocês estiverem vendo outras coisas, estiverem fazendo, né, exame clínico dos pacientes de vocês, estiverem dando aula lá no futuro, vocês vão evocar essas informações. Ou parte dessa retenção duradoura também pode ser esquecida. Acho que numa aula passada a gente falou, né, sobre, né, o estresse pós-traumático. O indivíduo perde essa capacidade aqui. Ou um evento de emoção tão intensa, como, por exemplo, numa guerra, ou você está numa situação, né, que tem uma violência muito grande, né, o que ocorre? Coisas que deviam ser desagradáveis, que devia ficar só na retenção temporária e depois esquecer, você ficou incapaz de esquecer e fica evocando aquilo toda hora. E aquela evocação sem controle seu é que vai lhe dar, né, a condição patológica que a gente chama de estresse pós-traumático. Então, por que a gente diz que memória tem múltiplos sistemas, né? Então, a ideia de memória com múltiplos sistemas vem da história desse sujeito aqui. Esse sujeito que foi por muito tempo conhecido como o caso HM, né? Por que era o caso HM? Letícia. Então, a Letícia está perguntando aqui, está fazendo aqui uma questão sobre a questão do estresse pós-traumático. A gente vai comentar um pouco depois, tá? Mas a questão da trazer. O que ocorre? Né? Porque quando eu estou fazendo a memória, como falamos anteriormente, eu preciso fazer com que haja reverberação daquele circuito neural, eu facilito aquela sinapse, eu crio, inclusive, novas sinapses.
né? Então, eu faço isso para depois facilitar a evocação dessa informação. Em parte, né, o que a gente sabe, né, do estresse pós-traumático? Porque toda e qualquer informação, a gente tem a capacidade de armazenar ela de várias formas, por vários motivos. Né? A gente tem a capacidade intencional, né? Por exemplo, agora eu posso estar concentrado no conceito de memória e vou prestar atenção a isso, inclusive baseado nas informações que eu já tenho. Outra, né, é nos meus aspectos emocionais, que também tem a ver com o meu passado, com as minhas memórias anteriores, inclusive, né, com os meus mecanismos de sobrevivência básica. Por exemplo, aqui a gente não tem, né, nenhuma condição desagradável que ameace a gente. Mas se a gente tivesse num ambiente, né, sem um condicionador de ar, né, já era uma coisa que não ameaçava a gente, a vida, mas já era desagradável. Isso já iria afetar, né, a formação desses circuitos sinápticos. Certo? Por outro lado, tem a questão do mecanismo de evocação posterior, que aí eu dependo dos meus filtros. Certo? E esses filtros eu vou construir ao longo da consolidação, né, e aí eu vou poder manter essa retenção duradoura. Eu vou evocar mais ou menos. Então, a formação desses filtros, que a gente diz, como é que forma? A gente não sabe. E provavelmente são afetados, né, pela questão emocional bastante intensa. Certo? O que a gente já sabe, eu já posso adiantar, é que as condições de estresse pós-traumático elas são facilitadas se o indivíduo está privado de sono. A gente vai ver na segunda parte da aula de hoje um pouco por que isso ocorre, porque a consolidação é ajudada no sono. E no caso do esquecimento, esqueci, não tem certo, mas parcial. Tipo assim, agora a gente está estudando... Em branco, você está falando. Não, isso por exemplo, agora a gente está estudando aqui a fisiologia. Lá no sexto período, daqui a uns 2 anos, a gente vai voltar para o sistema nervoso. Vai ter muita coisa, provavelmente, que vai acabar esquecendo. Mas quando o professor falar, normalmente vem muita coisa do nada. No lembrete, eu começo a lembrar de várias coisas, assim, automaticamente. Esse tipo de esquecimento. Você vai passar um bom tempo sem nada, do nada, alguém falou de falar, volta. Tá, na verdade você não esqueceu, você não está evocando essa informação. Certo? Você não está evocando essa informação. Certo? E aí o que vai acontecer é que você vai evocar essa informação de uma forma inconsciente em várias coisas mais. Tá? Então imagina, aqui nós estudamos sinapse, olhando sinapse numa questão do sistema nervoso. Neurotransmissores olhando no sistema nervoso. Tudo olhando no sistema nervoso. Depois você vai ver várias outras coisas. Tudo que você vai ver, você vai falar em substâncias, agine receptor. E você vai evocando isso que você viu agora, sem nem precisar evocar a aula de sinapse. Mas vai facilitar você consolidar, né, que determinada droga, determinado medicamento age sobre o receptor tal que vai fazer, por exemplo, o aumento da diurese. Certo? Você não precisou conscientemente evocar a informação de que, olha, quando libera um neurotransmissor, ele vai liga ao receptor, né, e aí ele é metabotrópico, vai ativar o segundo mensageiro, que é o MP cíclico, e o MP cíclico vai ativar um outro circuito tal. Você vai ver tudo isso lá e evocar essa informação sem precisar conscientemente saber que você está evocando aquela memória, mas você está evocando parte dela, certo? Agora, enquanto você não está evocando, né, essa informação ela pode ser parcialmente, né, esquecida ou totalmente esquecida. Ou, né, a ideia de que, como você tem uma informação distribuída, você esqueceu parte dela, né, fragmentos dela. E aí você acaba não conseguindo trazê-la. Então, o HM, né, o que aconteceu com ele? Ele jovem, né, lá nos Estados Unidos, ele jovem, andava de bicicleta, e aí ele levou uma queda de bicicleta,
né? E depois dessa queda de bicicleta, né, ele começou a ter epilepsia, ter crises convulsivas, e essas crises foram aumentadas, né? E aumentando, e ficou intratado, e ele não conseguia, né, responder a medicamento. Ele tinha o quê? 200 crises por dia. Coisa assim absurda. E aí ele foi, né, submetido a uma cirurgia, porque se demonstrou que a crise, né, dele era desencadeada pelo lobo temporal medial. Né? Então está aqui a região do lobo temporal medial, né, a parte medial, onde tem aqui o giro para hipocampal. Foi uma cirurgia experimental e foi feita a retirada, né, dessa região, né, e tudo bem, deixou de ter as crises e tal, ficou sem crise convulsiva, ficou curado da epilepsia. Mas logo em seguida, né, essa britânica aqui, né, foi, né, nos Estados Unidos, né, e aí ela foi trabalhar, né, e analisar esse paciente. Né, e aí ela faz uma avaliação porque os médicos tinham uma suspeita, né, que para saber, porque como era uma cirurgia experimental, né, a ressecção disso não se sabia porque funcionava essa área, tocando e tal. E aí então, ela foi avaliar. E o que ela observou no paciente é que ele tinha um déficit de memória grande. Né? Ele lembrava das coisas antes da cirurgia, mas logo imediatamente após a cirurgia, ele tinha uma incapacidade de evocar e guardar novas informações. E que tipo de memória que ele perdeu? Então, isso aqui a gente tem, né, um scanner do, não sei se... The purpose of neuroanatomy Então, olha, and all of its tortuous tracks is to allow you to do neurological localization. That is to say, decide where in the brain of your patient the disease process is occurring. That's the total reason for most of you to want to understand the connect. Então, esse aqui eu estou vendo lá na frente, né? Esse aqui eu estou vendo aqui os olhos, né? Aparecer os olhos. Então, ficando mais posterior, então aqui é a parte medial, que é a parte lateral. Então, esse aqui é o temporal medial, é aqui. Né? Certo? Então, esse aqui dele foi ressecado, vocês verem que aqui, ó, não tem aqui mais, como se fosse vazio essa área, né? Onde foi ressecado. Né? Então, nesse paciente, né, a ressecção dele, porque aí era o foco, né, aqui a imagem fixa, né, então está aqui a região que foi ressecada, né, aqui a região que foi ressecada, mais medial, né, lateral medial, então isso foi ressecado também, bilateralmente. Né? Então, o que ela percebeu, né, isso aqui é um gráfico, está no slide que eu estou deixando lá no cigarro para vocês, a gente não vai mostrar isso aqui, mas é que desde aqui da cirurgia dele até aqui quando ele veio, né, a finalizar, então ele foi uma pessoa que foi estudado, né, durante esse tempo todo. Todo dia ele ia, né, para o laboratório, lá para o hospital, né, e era avaliado, feito vários testes, então se descobriu muitas coisas. Ele, inclusive, melhorou algumas coisas de memória dele e tal, né, mas muito pouco. E para vocês verem como ele fazia, né, um experimento, ele era um sujeito experimental, né, todo dia ele tinha que assinar o termo de consentimento livre esclarecido, porque ele não lembrava que tinha assinado no dia anterior. E ele, inclusive, né, ele tinha voluntário. Imagina que esse paciente, né, o HN, tivesse vivo, por isso que a gente sabe o nome dele, né, hoje, que se ele viesse aqui, né, então trazia ele aqui, apresentava para vocês, ele conversava com vocês normalmente. Vocês não percebiam que ele tinha algum déficit de memória. Mas eu estava aqui conversando com vocês, ele explicando, falando dele, e aí alguém ali chama na porta, eu venho, levo ele, eu vou com ele lá, fico 1 minuto lá com ele e volto. Aí ele chega, e aí? Ele não lembrava mais o que estava falando com vocês. Então, a memória de curto prazo estava perfeita, mas a memória de longo prazo não. Então, ele não conseguia consolidar, né, as memórias de longo prazo.
E aí, né, o que foi descoberto também com ele, é que esse tipo de memória aqui, que é um processo de aprendizagem, né, vocês percebem o que tem aqui, né? Então, na verdade, o sujeito, né, ele vai desenhar, passar o lápis aqui dentro dessa estrela aqui por dentro, sem cometer erros, né? Imagine que eu vou fazer isso aqui, né? Eu vou passar aqui, sem cometer erros. Então, a primeira, só que eu vou fazer isso não olhando para a estrela, mas olhando para um espelho. Então, na hora que eu fizer o movimento para a direita, o traço vai ser para a esquerda. Certo? Porque eu vou estar olhando, eu vou estar vendo no espelho. Então, a primeira vez que eu faço, eu vou errar muito. Mas, se eu fizer 1, 2, 3, 4 vezes, eu vou aprender. É uma aprendizagem motora. Então, eu memorizo como fazer aquilo. No caso do HM, né, esse tipo de aprendizagem motora, ele era preservado. Então, isso fez com que criasse essa lógica e essa ideia de diferentes tipos de memória. E o que estava acontecendo no HM era isso aqui, né? A quebra foi aqui, na consolidação de longo prazo. A de curto prazo, para ele, era perfeita. Todas as memórias de curto prazo, para ele, era perfeita. Então, eu chegava aqui, apresentava ele aos alunos, enquanto ele estivesse aqui, ele sabia que vocês eram alunos do curso de medicina, do primeiro semestre da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mas, a longo prazo, ele perdia essa informação, ele não guardava, ele não conseguia consolidar essa informação para mais tempo. E quando ele estivesse aqui no contexto, essa informação dele era mantida. Diga. Existe casos que tem estipulado para essa questão de memória, porque eu me lembrei agora de um filme que é como é que é a nascendo, que é como se fosse a primeira vez, que a menina que ele se apaixona, ele tem um prazo de memória de 24 horas. Aí todo dia ela pensa que é o dia que ela sofreu um acidente, ele se vive esse dia, todo dia. Aí eu queria saber se tem casos que tem um prazo assim, de tempo para o esquecimento. Não, isso depende muito das lesões, né? Na verdade, aquele filme, ele está inspirado em que ela não teria condição de guardar as informações a longo prazo, né? Então, a ideia é o seguinte, como ela dorme, aí quando ela acorda, ela não consegue evocar, ela não conseguiu consolidar as informações enquanto ela dormia, certo? A ideia seria isso, né, do filme, certo? Então, o que é que a gente tem, os tipos de memória que a gente tem? Né? Seria isso aqui, ó. Eu tenho primeiro uma informação sensorial qualquer e eu tenho uma memória sensorial. Essa memória sensorial, né, é puramente, por exemplo, eu tenho luz, o azul, tá? É memória sensorial. Eu não preciso nem uma dor, se está quente, se está frio. É uma memória sensorial. Né? Então, aquela informação é rápida, né, e é de curtíssimo prazo. Então, e na verdade, essa informação, se eu, por exemplo, pegar essa informação, porque eu sempre estou pegando informação sensorial, e trago e levo para uma memória de curto prazo. E essa memória de curto prazo, ela vai o quê? Ela vai ficar aqui, ó, sobre um processo de repetição para a manutenção dela. Então, eu posso estar aqui, né, sabendo, né, eu estou toda hora vendo vocês, eu sei que eu estou numa sala de aula, do MBU, dando uma aula de memória. Essa informação está aqui. Na hora que a gente, amanhã, eu não preciso ter essa informação. Mas sabe, eu preciso ter essa informação. A memória é uma retenção momentânea, certo? Tá? Se a informação ela não vai ser repetida, eu vou perder, não preciso dela. Aí depois, eu vou ter uma consolidação dela, eu vou ter a memória de longo prazo. E essa memória de longo prazo vai ser recuperada e gerar uma memória de curto prazo. E essa memória de curto prazo gerar uma memória de longo prazo. Então, quando você perguntou, e a informação que eu esqueço? Na verdade, você não esqueceu. Você não fez com que aquela memória de longo prazo, né, fosse evocada e gerasse uma memória de curto prazo e se consolidasse mais intensamente. Certo? Processo de esquecimento. Hã? O processo de esquecimento é reversível
ou quando a gente fala Não, esquecer? quando a gente fala esqueceu, esqueceu. Você pode ter dificuldade de evocar, que não é esquecer. Tá? Então, o que é que ocorre? Quando vocês agora estão no início do curso de medicina, né? Mas em breve vocês terão uma especialidade. Vocês vão dominar mais algumas coisas e outras não. Vocês vão lembrar muito algumas coisas e outras não. Né? Agora, por que vocês vão dominar mais? Porque na verdade, aquelas informações que vocês foram aprendendo, elas foram continuamente sendo evocadas. E aí se transformando em memória de curto prazo, que gerou mais memória de longo prazo, que gerou memória de longo, e assim sucessivamente. Enquanto, imagine, algumas coisas que vocês aprendem agora no bioquímico, vocês vão dar muita continuidade ao longo do curso, e outros não. Então, algumas informações, alguns detalhes morfológicos, vocês não vão rever ao longo do curso mais. Então, essas informações elas não vão ficar bem consolidadas, ou melhor dizendo, fáceis de serem evocadas. Enquanto que outras, sim, vocês vão lembrar sempre. Então, quando a gente fala, olha, a questão de eu olhar o corpo, eu tenho aqui os planos. Direito, esquerdo e tal. Essa informação vai acontecer sempre. Então, vocês vão sempre facilmente evocar. Corporal, corpo humano, implanos, simétrico e tal. Professor, no YouTube a gente pensa uma coisa muito diferente, por exemplo, no computador. O nada some. Quando eu tenho uma aprendiz, tem uma coisa fisiológica que acontece ou é uma coisa aleatória? Pode ser aleatória ou pode ser diferente. Uma interpretação, alguma coisa que está desviando a atenção para aquela informação. Então, uma das coisas que, por exemplo, essas informações, elas vão sendo acumuladas, né? E por isso que você vai facilitando o processo. E aí, como a gente tem um limite de guardar também essas informações temporalmente, nós vamos fazer